Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Mônica Girassol, ela que está com a gente já há bastante tempo na Pax, e hoje ela fala sobre sinergia da prosperidade, riqueza e abundância. Ela trabalha com pets, ela é maravilhosa para se comunicar com pets, e ela também faz traduções, atende individualmente em várias áreas das terapias alternativas. E na outra quinta-feira, dia 25 de abril, às 19 horas no Zoom, a Mônica vai fazer uma vivência sobre prosperidade, riqueza e abundância para quem sentir o chamado, para que possa então participar, tá bom? Vamos aguardar a querida Mônica entrar. Hoje tá super agradável, tá marcando 27 graus, tá aquele clima assim diferente e vamos que vamos, né? A Mônica já entrou, vamos colocá-la no ar, se Deus quiser, certo? Então, vamos lá, Mônica, cadê você? Sumiu. Pede para falar, Mônica, please, que você desapareceu aqui e essa letra tá cada vez menor, de forma que... E você? Vamos lá, anjinhos da Technology, please. Tudo bem, querida? Tudo, peraí, deixa eu mudar a câmera. Agora Yes, apareceu agora sim, tudo bom? tudo. E aí, trabalhando. Graças a Deus, né? Sim. Hoje teve tradução para o Joseph, teve atendimento para duas pessoas, daí eu que atendi, que estão lá na Canton Fair, na China, Ai, que legal. e eu achei fantástico, porque eu vi umas coisas assim que eu, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha visto, né? Mas é que assim, tem certos lugares do planeta, assim, tipo a Índia, a China, que você, para ir, você tem que ter certas, digamos assim, permissões espirituais, né? Verdade. E daí foi feito até um trabalho de proteção para eles por conta das vidas que eles tiveram lá na China anteriormente, né? Assim, e tipo, agora eles estão lá assim e eu achei fantástico. Eu gosto do que eu Que faço porque ótimo. assim Adorei. é viver uma vida diferente, né? Ah, com certeza. Mas é bom, e esse momento que a gente está vivendo, com tantas mudanças drásticas, nós precisamos aprender a acompanhar as oportunidades, as mudanças, né? E a reconhecer aquilo que a gente pode e deve fazer, né? Olha, Sim, eu adorei esse seu tema, sinergia da prosperidade, riqueza e abundância. Porque todo mundo fala, eu quero riqueza, eu quero prosperidade, eu quero abundância, eu quero ser livre, eu quero poder fazer tudo que a minha mente e meu coração desejam. Mas nem todo mundo faz a lição de casa. isso é fato. Então, de falar oi para todo mundo, que eu não falei também para Família Pax. Hello, Família Pax. Feliz de estar aqui com vocês, com a Carmen. E só um adendo que eu queria falar. A Estéreo a gente estava fazendo, depois que eu voltei lá da Holanda, eu fiz um processo assim de limpeza muito grande, assim, de coisa que ficava aqui em casa, assim. E daí eu estava mexendo, organizando a minha biblioteca, né? E tinha os livros, os seus livros, o curso em Milagres. A Esther, Mônica, você não acha interessante e fantástico que você tem o livro dessa pessoa e hoje você faz lives com ela? Eu falei, eu acho o máximo. Que Então, bonitinho, assim, ela tá bem? A Estela tá bem? graças a Deus. Agora se preparando o cursinho, né? Direto, escola e cursinho, então, oh my God. É, Mas faz enfim. parte. Mas É, eu acho que isso dá, assim, relativamente, esses milagres que acontecem na minha vida, está muito relacionado com isso de abundância, riqueza, prosperidade. E a questão da sinergia de prosperidade. Eu acredito assim, eu estava refletindo esses dias, antes mesmo, um pouco antes de ir lá para a Holanda, nessa questão, porque são duas questões muito pontuais, né, que as pessoas têm, eu acho. É a questão de dinheiro e a questão de relacionamento. Todo mundo quer um companheiro, uma companheira, e todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer ser o próximo, tá na lista de milionários da Forbes. Mas realmente, as pessoas, às vezes, o que eu vejo muito, as pessoas, assim, elas não têm consciência da real, assim, profundidade do assunto.
Eu vejo essas questões como sendo questões de humanidade mesmo, que a gente, enquanto humanidade, veio para trabalhar, para crescer e evoluir em algum nível e grau. E eu vejo essas questões como sendo as pontas dos icebergs que a gente trouxe para que a gente buscasse o que se passa, o que está assim, para chegar nas questões cerne. E o que me chamou muito a atenção para isso, que daí eu quis, eu até falei, olha, cara, preciso falar sobre isso. É porque, assim, as pessoas, elas estão sendo muito, não só, mas assim, de uma certa forma lesadas, enganadas por, assim, que o povo vende assim, olha, faça isso e é o que precisa para resolver e não sei o quê, quando na verdade não é. Por exemplo, o pessoal fala muito em crença limitante. Ah, você tem uma crença limitante, por isso que você não faz dinheiro. O que que é uma crença limitante? E eu fui mergulhar mesmo. Assim, uma crença limitante, ela pode ser desde uma doutrinação, uma programação, formas de pensamento, elementares. E as próprias doutrinações e programações geram formas de pensamento elementais e elementares. Pode ser hipnotismo, pode ser mesmerismo. E mesmerismo é uma coisa que as pessoas é muito sutil e as pessoas não têm consciência do que se passa. Mesmerismo é assim, meio que super dark, porque você coloca as coisas na pessoa e a pessoa passa a acreditar que aquilo é ideia dela mesma. Então, ela passa a acreditar, é como se criasse uma memória falsa, uma ideia falsa, uma crença falsa. Então, crença limitante pode ter N razões. Pode ser algo que a pessoa herdou no momento da gestação, no momento da fecundação do óvulo, porque quando existe a fecundação do óvulo, é como se existisse uma explosão atômica e a pessoa, ela herda tudo o que está se passando no nível mental, emocional e espiritual dos pais naquele momento da vida, fora a grade kármica dos pais, da consanguinidade e da genealogia, porque existe as gerações e existe a consanguinidade. Então, por exemplo, o lado feminino da família, o lado masculino da família. E aquilo vai se fixar na pessoa de acordo com as questões kármicas e os contratos, os pactos que a pessoa tem para trabalhar com a família e que a pessoa escolheu mesmo antes de encarnar. Então, eu acredito que as pessoas estão, assim, vivendo um certo imediatismo de querer, assim. Então, se eu falar assim, olha, se você tomar essa água aqui, você vai se curar de tudo. E daí eu lembro, eu sempre gostei de filme. Tinha um filme que é muito antigo agora, com Charlton Heston, assim, que ele ia de cidade em cidade, assim, aquelas coisas do oeste, assim, e ele falava que fazia chover, que fazia não sei o quê, e vendia elixires, porções, assim, mas era tudo assim, um 7-1 no povo mesmo, né? E daí ele pegava o dinheiro das pessoas e ia embora. E às vezes eu fico me perguntando se a gente, com essa questão de toda essa transformação planetária e do advento da tecnologia, se a gente não está entrando numa dessa e as pessoas entrando num imediatismo para resolver as coisas, sem levar em consideração que aqui é um plano de crescimento e evolução. Sim. Eu acredito que realmente está muito mais fácil passar pelo processo de crescimento e evolução atualmente, mas ele ainda assim existe. Claro. Não é que, Claro. sabe? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pois é. E como é que você manifesta a abundância? Você acabou de ir para a Holanda do nada, assim, né? Você Assim, respirou e foi. Então explica como é, né? A varinha mágica, o pozinho de pirlim-pim-pim, qual que é o exercício?
Não, é assim, então vamos lá. É, eu vim, assim, eu tenho certas habilidades, certos dons que têm a ver com a minha origem planetária, a minha origem cósmica e também com o fato de certas missões, certos compromissos que eu assumi. Sim, E assim, é, mas eu tenho muita fé, assim, fé no sentido esperança. Então, é assim, eu trabalho com as leis universais, né? Então, a lei universal da fé diz que tudo tem um significado e um propósito, basicamente. E a lei universal da confiança, ela trabalha essa questão da entrega. É aquela coisa do Salmo 23 de King James, assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E assim, e isso é um saber interno. Então, eu peço, eu peço. E se vier, veio. Se não vier, assim, tipo, eu sei que Deus vai me abrir uma porta. E é uma certeza que é minha. E isso, assim, tipo, eu não preciso que alguém faça algo por mim, ou, sabe, reze, benza, sabe, eu não tenho isso. A minha vida, Carmen, é muito assim, on a need to know basis, assim, tipo, sim, só fica sabendo quem precisa. é. Então, assim, acho que a minha maior varinha mágica é essa fé inabalável que eu tenho. E assim, e eu, lógico, eu vou me tratar. Eu vou ver as questões que eu tenho que são kármicas de família biológica, as questões que são kármicas do meu primeiro casamento, porque, gente, karma a gente absorve de casamento também. A gente entra no karma familiar do companheiro ou da companheira. Tinha karma do segundo casamento, que nem foi casamento oficial, era união estável, isso também já dá karma. Então, até mesmo a gente visitar algum lugar. Então, por exemplo, quando eu fui, às vezes que eu fui para o México, ativou karmas que eu tinha lá com o México. Então, às vezes você vai. Quando eu fui no Museu do Ipiranga aqui, meu, a hora que eu passei na porta de entrada do Museu do Ipiranga, ativou uns negócios que eu tinha da Pérsia e que tá ligado com quem construiu o Museu do Ipiranga, que fez um negócio lá há tempos atrás, quando o Museu do Ipiranga foi feito, e que aquele portal, ele tá ligado com os portais lá antigos de lá de trás da Pérsia. Ou seja, quem tiver alguma ligação com aquilo e passar lá, entrar no museu, vai ativar os karmas que tem. Então, eu trabalho muito isso, mas não, assim, a minha busca, talvez maior de todas, não seria assim, tipo, não é assim, ai, eu fico, eu quero porque eu quero até eu conseguir assim, mas é isso de eu, assim, eu sempre peço para que eu possa cumprir o meu destino superior mais elevado e para que aquilo que precisa, para que eu possa fazer isso, surja. Isso pode ser completar karma, pode ser dissolver alguma coisa, algum acordo, algum contrato. A gente às vezes tem contrato no mundo abaixo, às vezes a gente tem contrato no astral inferior, até contrato no mundo acima, que de repente atrapalha a nossa vida aqui no planeta. Então, acho que é basicamente isso assim que eu faço e a coisa surge. E surge. Assim, e surge. Assim, Mas eu acho maravilhoso, como você mencionou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Salmo 23. É bem a energia mesmo de fé, entrega, e sem aquela expectativa, sem ansiedade, sem cobrança, né? Porque o ser humano adora cobrar. Eu rezei, eu fiz promessa, eu me privei de um monte de coisa que eu gosto, agora me dá aquilo que eu preciso e que eu quero. E não é desse jeito, porque a gente não barganha com a espiritualidade, né?
E cada vez mais eles estão próximos da Terra, né, Mônica? Então, quem vive a parte espiritual, como você, entre outras pessoas, enfim, recebem as graças e as bênçãos, mas no momento que eles acreditam ser apropriado. Muitas vezes você deve meditar, invocar e não rola nada, né? Não? Mas graças a Deus agora você está bem afinada e é momento de manifestar. São Germain tem falado bastante que é momento de colheita, e é mesmo. Aquilo que nós fizemos nessa e em outras vidas, estamos recebendo de volta, Exatamente, e é por né? isso eu acho assim que um dos outros desafios é a gente reconhecer que é assim, aquilo que a gente veio para responder, porque existe a Lei Universal da Responsabilidade que está Sim, sempre ativa, não tem como a gente fugir. Então, verdade, a gente verdade. tem uma responsabilidade até enquanto ser humano de crescer e de evoluir. É verdade. A Mariângela está dizendo fé e confiança. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Frase do bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. E é bem isso mesmo, é por aí, né? Para quem não sabe nada que tem karma com lugares de visita, como faz para resolver as emoções que são despertadas? Aí eu É, agendar uma sessão de cura, seja comigo, seja com o Joseph, porque é assim. Então, por exemplo, eu vou falar de mim, porque de mim eu sempre posso falar. claro, Eu só fui para os Estados Unidos em 2018, a primeira viagem que eu fiz. Mas foi no momento certo, no tempo certo. Era para eu ter nascido nos Estados Unidos. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, o karma que eu tinha naquele então era para eu adoecer e morrer antes de completar 2 anos de idade. E daí isso teria tido um outro impacto no karma da minha mãe biológica. sim. Mas por o esquema, assim, o Deus. jogo de xadrez que a gente joga lá em cima, o acordo foi outro. Foi que ela bateu o pé, não quis ir para os Estados Unidos, e assim, e eu tive o que seria o despertar do centro cardíaco, que talvez fosse ela para ter. Uhum, E tá ligado com aquilo que eu vim fazer nessa vida no claro. planeta. Mas, assim, não é o tipo de coisa, tipo as emoções que vêm, o que fica acumulado na linha de tempo, tudo que a gente às vezes faz sozinho. Sim, Então precisa de ajuda mesmo. é. Até porque, assim, por exemplo, a gente até pode ver na astrocartografia, assim, se você for para tal lugar, vai ser bom, você vai encontrar, sei lá, o companheiro da sua vida, você vai, não sei o que, receber uma herança, assim. Mas ninguém fala o que tem, os pormenores, para a gente chegar naquilo e para a gente receber aquilo. E que tem o tempo certo, sim. O tempo de Deus, o tempo dos anjos. Eu acredito muito que viver é assim, é muito que nem foguete, assim, lançar as espaçonaves. Você tem, assim como cura é assim, Sim. você tem aquelas janelas de tempo Uhum. que é o momento certo. Então, quanto mais você vai tratando as questões internas, aquilo que te incomoda, ou às vezes até aquilo que não te incomoda, assim, mas eu acho que quando a vida fica sem graça, sem sabor, assim, é bom olhar, porque às vezes a gente pode nem estar presente no nosso corpo, e são momentos que são os adequados para que a gente passe pelas transformações que são requeridas. Quanto Claro. mais a gente passa pelas transformações, mais a gente consegue sintonizar com o nosso eu superior e a presença eu sou e saber, por exemplo, quando é o momento de dar um passo, quando é o momento de esperar, quando é o momento de recuar mesmo, quando é o momento assim de fazer até um investimento, como investir. Eu, por exemplo, eu não tive educação financeira, imagina, eu nem completei faculdade, Carmen. Então, assim, muita coisa eu tive que estudar depois por conta. Então, procurar orientação no Sebrae,
A GV, eles dão curso online gratuito de educação financeira, eu fiz, porque eu não sabia, assim, tipo, e isso tem a ver até com o que eu vim trazer no planeta, de mostrar para as pessoas que espiritualidade é você viver essa vida em plenitude. Claro. A Márcia Colbert, da Austrália, acabou de entrar. Oi, Márcia, beijo grande. E a Mariângela quer saber se pode ser a limpeza apométrica ou a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel. Olha, então vamos lá. Eu estava refletindo sobre isso esses dias, porque assim, eu estava achando que eu precisava tomar algum floral. Daí eu fui ler os florais que eu gosto, e daí, a hora que eu vi, eu falei assim, nossa, esse floral fala que ele faz isso, fala que ele faz aquilo, fala que ele faz aquele outro, ok, mas então eu vou precisar me preparar para aquilo. Eu fiz limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel assim, há muitos anos atrás, eu fazia tudo. Nossa, se falasse assim, que se passasse sal grosso puro no corpo, resolvia alguma coisa, eu me enchia numa banheira assim e ficava, até desidratar, virar uva passa, bacalhau. Porque eu faria qualquer coisa. Só que o que acontece é que quando a gente passa por um processo de limpeza, a gente tem que ver de que lugar que a gente está passando por isso. É um espaço consciente ou é um espaço de, ai, pelo amor de Deus, tira isso de mim? Porque é o que eu falei, a lei universal da responsabilidade, ela está sempre ativa. Então, às vezes, a gente busca resolver um problema, uma situação e acaba atraindo outras. E outro, um processo de limpeza, se ele não tiver depois um processo de harmonização, um processo de cura, de integração, ele é como assim, ó, você vai limpar, então você vai tirar a casca do machucado, vai passar alguma coisa antisséptica e vai largar. Isso dói pra caramba. E daí a pessoa não sabe lidar com o depois da limpeza. Então, hoje eu diria assim que eu tenho um pouco mais, assim, um pouco mais, Carmen, não total ainda. Eu não me visto de santa, sendo que eu não tô nesse ponto ainda, mas um pouco mais de discernimento antes de me jogar assim, eu vou fazer tudo, eu vou, sabe? Porque às vezes o tiro pode sair pela culatra. Apometria é uma coisa assim, eu não pratico, mas eu tenho acesso por conta de outras existências que eu tive, mas assim, eu acho que depende muito do profissional que vai aplicar a apometria, porque, por exemplo, eu atendi uma moça sexta-feira que o que fizeram com ela, assim, não está explicado, sabe? Assim, como fazer algo assim? Mas, lógico, existe um processo kármico, porque, como eu falei, existe a lei da fé, tudo tem um significado e um propósito. Porém, é assim, às vezes, assim, ela tava, nossa, ela tava que ela não conseguia nem falar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter discernimento e procurar sempre a orientação do nosso eu superior e olhar se, por exemplo, quando a gente está fazendo alguma escolha, alguma decisão, às vezes para fazer alguma coisa, se a gente não está fora do nosso centro, a gente pode sair do nosso centro e cair num segundo chakra que está turbilhonando e a gente entrar em pânico, em desespero, sabe? Pois é. Tá todo mundo passando por verdadeira transformação muito drástica a nível molecular, atômico, célula, fotocélula, energia, alma. A alma é perfeita, mas a alma no corpo, ela acaba puxando as vibrações de instabilidade. E essa irradiação desse último eclipse foi muito, muito, muito forte. E agora tem o Vesak, terça-feira que vem, que é a lua cheia do Festival da Iluminação da Humanidade, né? A energia de Buda, que é o dia mais importante para várias religiões. Então, existe toda uma egrégora, até me arrepia, já se formando. E muitas pessoas não se dão conta que nós precisamos olhar para o céu, entender na astronomia o que está acontecendo, qual é a configuração, como é que isso gera um impacto na nossa vida pessoal e planetária, né? E como é que a gente direciona as nossas próximas escolhas. Então, é daqui para dentro, cabeça no lugar,
Não é momento de mudança drástica, de tomada de decisão drástica, é todo mundo pianinho, meditando, em silêncio e tendo paciência e resiliência, aceitando a situação, seja lá qual for. Porque na hora certa as coisas se dissolvem, porque a força está muito grande externamente, né? Você não sente isso? Não, eu sinto plenamente, até porque eu faço trabalho de resgate, então, assim, à noite eu passo uma parte nos planos mais altos e depois eu vou trabalhar. Então, assim, daí tem bastante coisa. E, assim, o que eu acho é que a gente, assim, tem que conhecer o nosso zodíaco interno. É. Então, como que eu lido com o dia a dia da minha vida? Porque, por exemplo, no meu mapa astral, eu tenho a Lua em Câncer. Assim, oh my God! Então, daí foi feito um trabalho com o zodíaco para acessar essa Lua em Câncer a partir do higher realm, então do reino mais elevado, para Uhum. ser então a águia e não o caranguejo. Porque senão eu estava assim emocionando pela vida. É, Viver emocionando pela vida num momento um planetário como esse é você se é, afogar nas próprias emoções. sim. Daí você fica achando que você está bem, mas você está assim agindo como aspectos de criança que não foram resolvidos, emoções estagnadas, Uhum. assim, e de coisas que a gente tem na aura também. Sim. Porque a gente pode ter nas camadas da aura coisas que foram projetadas para a gente ou que nós interpretamos o mundo ou a vida assim e a gente gera e cria a partir disso e as pessoas respondem a nós a É, partir do que a gente tem. E mesmo as é. questões da alma, é assim, não dá para trabalhar as questões de alma, porque a gente pode acabar por conta dessas questões mais, vamos dizer assim, de nível mais baixo, se Uhum. envolvendo aspectos de alma desigualmente. Então, a gente pensando nos aspectos de alma de Platão, a gente pode desenvolver mais a alma, o aspecto da alma o abdômen, que é a região do abdômen para baixo, e a gente viver em busca de um consumo. Então, assim, a gente fica aquela coisa do consumo, sabe? Então entra por um aspecto, uma veia negativa e não tem o equilíbrio entre os outros dois aspectos de Uhum. alma, e daí os três estando em harmonia, a gente vai trabalhar a justiça, mas a verdadeira justiça, segundo Platão. Legal. Isso é bom. Hoje eu coloquei, eu fiz um post da Mestra Portia, que é o complemento de Saint Germain, que é a deusa da oportunidade e da justiça. Eu quero mandar um beijo para a Darcy Gertrudes, a mãe do Ricardo. Beijo para vocês aí todos e gratidão pela sintonia. A Imar, lá em Campos do Jordão, está perguntando se toda essa confluência de energias influencia o físico com dor e desconforto. Sim, e isso eu falo muito no meu trabalho Synergy, porque assim, assim, veja, nosso corpo Uhum. é como se fosse assim a interface do computador que você mexe, as É. teclinhas do teclado, assim. Então, a divindade, Deus, através do nosso senso da vida, ele fala para a gente que tem alguma coisa errada. E a gente vai receber isso daí. Então, imagine assim, é como se fosse um instrumento musical e Deus começa a tocar lá no alto e a corda vai vibrando, vibrando, vibrando e ela vai ressoar mais fortemente aonde a pessoa vai ouvir. Claro. Então, dependendo do nível de afinação da pessoa, ela pode ouvir, vamos dizer assim, ou manifestar alguma coisa mais no nível emocional, no nível psíquico, ou mesmo no nível espiritual. Agora, dependendo, ela vai manifestar no
Uhum. no físico mesmo. Muito bom. A Natália está lá em Genebra, na Suíça. Obrigada, querida, pela sintonia e por estar aí com a gente. É muito Suíça legal eu essa fui em história. 2019, eu gosto de lá, foi muito legal, assim, e, Hum, gente, ver os Alpes é muito super. é, Eu fui com a Esther, e hum. assim, o povo suíço é muito acolhedor. Eu cheguei a perder o celular, esqueci no caixa, no shopping, e daí. A moça saiu do shopping e foi procurar a Esther e eu o shopping inteiro para entregar o celular. E ela só falando alemão, eu só falando inglês. E a gente se entendeu, andei por tudo lá, peguei o tram. Nossa, foi muito super. Eu entrava nas lojas assim, eu queria comprar uma rosa desidratada que eles têm, agora tem aqui em São Paulo, mas antes não tinha, assim, né, no Brasil. Assim, eu falava em inglês. E eles falavam em alemão comigo, assim. Ai, foi muito divertido mesmo. Muito legal. A Débora em Alto Paraíso de Goiás. Obrigada aí, querida. Olha, um abraço para todos vocês que sustentam a energia do nosso amado Brasil, berço do novo milênio. Eu não conheço a Suíça ainda. Não sei se eu vou nessa encarnação ou não, mas não importa. Adoro viajar quando o senhor chefe fala. Porque quando ele não fala, eu não A saio minha do. viagem para a Suíça, eu criei ela quando eu tinha 9 anos de idade. E eu só me Olha, dei que legal. conta quando eu estava lá na Suíça, quando eu entrei na Suíça, Que legal. porque tinha chocolate surpresa e eu gosto de ler tudo assim. E daí eu li a embalagem e estava lá escrito Vevey Suíça, que era a fábrica. E daí eu fui pesquisar na biblioteca, não tinha internet, né? Hoje eu vou fazer, em junho faço 52, então assim, eu tinha 9 anos, 8 para 9, e daí veio, eu manifestei a intenção, a vontade, e como era algo que estava alinhado à minha jornada de alma, ao meu propósito divino mais elevado, isso aconteceu. Eu fui convidada para dar cursos lá. Olha que Então, chique, não, foi né? fantástico. Assim, eu falo, É. a minha amiga que fala, e eu concordo, eu sou chique, eu sou o máximo. Se eu não me Ah, achar, quem vai, né? Então, eu me acho. E muito assim, mas e legal. a própria viagem para Suíça foi assim, uma coisa que foi, eu tava indo assim, que eu falava, Jesus, por quê? A pessoa que estava organizando o curso para mim, os cursos, né? Foram 3 cursos lá. Ela não falava se tinha gente inscrita, se ia ter participante ou não. E eu falei, nossa, o que eu vou fazer, né? Teve Olha, mais gente do que eu jamais imaginei que legal. que pudesse ter. Que legal. A Natália está dizendo que em Veivei tem um templo da Mãe Kuan-Yin. Que ótimo. Isso Bom é muito saber que eu vou para importante. voltar para a Suíça. Existe uma possibilidade de eu ir para lá agora em julho. Vai lá. Vai visitar a querida Mãe Kuan-Yin. Olha, ela está te dando a bênção, desejando boa viagem. Vai lá, vai lá. Mas isso que você falou, se está no propósito alinhado, e também, olha lá, em Alto Paraíso também tem a casa da Mãe Coanim. Bom, ela está em todos os lugares, né? É o que chega mais perto da família Pax. Olha, mas você é chique, né, Natália? Você está na Suíça, você sabe como é, porque você é brasileira. O brasileiro sempre quer estar em algum lugar, outro lugar que não seja o Brasil. Mas o Brasil é um lugar maravilhoso, e agora as pessoas estão valorizando mais, e a nossa natureza é maravilhosa, é incrível. Eu acredito que existe uma nova consciência de preservar os locais sagrados, os parques nacionais, de começar realmente a organizar a casa internamente, né? Porque, como diz o nosso amado Chico Xavier, celeiro do mundo, pátria do evangelho. Tá todo mundo já chegando aqui, e pelo visto vai chegar mais, né? Porque começa conflito aqui, pipoca guerra ali, etc. Onde é que vai todo mundo, né? Vai num país pacífico, né? Numa sintonia que traga harmonia, amor incondicional. Quando eu era criança, nós somos em 9 primos, né? São 2 meninos e 7 meninas. E aí a gente brincava de perguntar, que país você quer conhecer? Que lugar você quer conhecer? Que lugar? E meu sonho era ir para o Havaí, eu sempre tive isso na cabeça, né? Graças a Deus eu fui estudar nos Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, mas a primeira conferência que eu fui falar fora,
foi justamente no Havaí. Fui para ficar uma semana, fiquei um mês em casa de uma moça, Jolene, que morava lá com a família dela, o marido, os 2 filhos, não sei o quê, minha amiga até hoje. Agora estava no Rio de Janeiro, há 2 meses atrás, me ligou, etc. E depois eu voltei várias oportunidades, mas sempre ficando em casa de pessoas, então é diferente. Claro, eu levo o grupo para lá, a gente reza, etc e tal. Mas é diferente você ver a visão daquele que tem na veia, né? O espírito do aloha, a energia da natureza. Tanto que teve uma vez que teve um alerta de tsunami, porque teve um mega terremoto no Japão. Estavam todas as televisões lá, CNN, ao vivo, etc e tal, pedindo para evacuar a área. Ninguém saiu. Eles falaram não. Não, porque o espírito protetor da ilha a protege. E realmente, a história bateu no meio do Pacífico e voltou ainda para o Japão, infelizmente. Deveria ter transmutado. Mas o que eu quero dizer para aquilo que você colocou, quando você tem uma intenção alinhada com a tua alma, a vida te coloca nos lugares. Realmente te Sim, coloca nos lugares. Eu amo o Brasil. Eu viajei já bastante pelo Brasil. Mas a convite também para participar de evento, ou organizar alguma coisa, ou falar, porque eu sempre achei um absurdo o valor da passagem aérea, por exemplo. Eu moro em São Paulo, para o Nordeste, sempre foi equiparado ao valor de ir para os Estados mas Unidos. E como eu tenho vários é. amigos lá, eu compro a passagem e fico hospedada na casa do pessoal, quer dizer. Então, mas agora tem aí projetos, se Deus quiser vai dar certo, de passagens mais baratas, né? Como eles têm nos Estados Unidos, Visite América, tem na Europa, tem vários outros países estimulam a energia do turismo, porque é um dinheiro direto. Você está falando de prosperidade, a indústria do turismo perdeu muito dinheiro durante a pandemia, mas o que eles estão prevendo para esse ano é na casa de trilhões de dólares a nível mundial, porque está todo mundo viajando, Sim. graças a Deus. E é bom, porque é um dinheiro direto para todas as cidades, para todos os países, dá emprego para quem está desempregado, desde o A até o Z, né? Então, é isso. Bom, vamos lá, falar, tudo tem, ó, família Pax, viajar é a melhor coisa do mundo, né? Eu sempre gostei de ir para qualquer lugar. Falavam, vamos viajar, eu não queria nem saber para onde, tanto que meu apelido sempre foi malas prontas, entendeu? Se bem que eu faço a mala 20 minutos antes de sair de casa. Eu não fico pensando, não sei o quê. E o que eu esqueci, eu não uso, entendeu? E se tiver alguma coisa que seja super importante, eu compro. Pronto, né? E aí a gente vai indo, não é assim? Sim, ó, Muito eu bom. viajo até com mala de mão só, porque qualquer coisa eu trago de lá, é mais fácil, não preciso ficar preocupando que eu vou pagar passagem a mais por causa disso. É verdade, é verdade, é verdade. Então, vamos falar, porque prosperidade, viagem, abundância, casa nova, meio de transporte, não sei, meio de transporte se hoje em dia as pessoas querem, né? Hoje eu publiquei no Stories que a França hoje tem mais pessoas que andam de bicicleta do que de carro. Achei bárbaro essa cultura realmente, porque é qualidade de vida, é exercício, né? E é a energia daquilo que a gente realmente precisa para ter mais qualidade de vida, né? Eu acho que assim, o que precisa é. Então, e é aí que eu falo, não é só crença limitante, Carmen, porque o brasileiro, ele tem certas questões, então assim, cada país tem certas questões que são do país. E o brasileiro, ele tem certas questões que estão ligadas à questão de primeiro chakra, de segundo chakra e de terceiro chakra, que ele meio que não é só uma ideia, Uhum. é todo um conjunto de sistemas e coisas que tem, que fica acumulado nos chakras, tudo, que faz com que a pessoa tenha um desenvolvimento consciencial e anímico muito baixo. Então, por exemplo, tem gente que acha assim, tipo, ai, usar transporte público aqui no Brasil, ou usar bicicleta, ou usar, sabe? Enquanto que lá fora, É, bom, eu aprendi mesmo a usar o tram lá na Holanda, direto, assim, a coisa mais então, fácil que tem. E se a gente tem isso, quem está no governo, não importa qual e não importa de quando, também tem. Então, daí, por que que vai ter desenvolvimento de políticas públicas para melhorar a condição do transporte público? sim, E, olha, assim,
E usar o transporte. Você vê aqui, o povo reclamou porque foi feita uma ciclovia na Rua Pucarana, e assim, o medo de perder clientes do comércio. Mas assim, eu acho que as pessoas às vezes têm uma visão tão pequena do que é prosperidade, do que é abundância, do que é comércio, de como realizar o É, comércio, assim, que as pessoas não percebem que a gente, tudo isso que está se transformando é para a gente viver em comunidade e pensar sempre no bem maior, porque a verdadeira prosperidade, ela vem de você acreditar e pensar nisso no bem maior. Então, se aquilo que você busca, que você deseja, está contribuindo para todos no destino superior mais elevado de todos, não claro, só o seu. é verdade. A Paola, lá na Holanda, está dizendo: Oi, Paola. Primeiro-ministro daqui da Holanda vai de bicicleta para o trabalho. Olha que demais, isso é muito legal. Eu quero falar que tem vários países, principalmente no Oriente Médio, que eles já têm prontas cidades inteligentes, que o carro anda sozinho, é tudo robotizado, a energia é renovável, e as cidades, por enquanto, estão fantasmas, mas a intenção é preencher esses locais, claro, com pessoas que sejam adeptas a essa irradiação de energia verde, de preservação e consciência em prol do planeta, que, aliás, é um assunto de pauta e urgentíssimo a nível mundial nesse momento, né? Porque como é que nós vamos sobreviver se a gente continuar sujando e extraindo todo o recurso do planeta? Como é que vai ter um equilíbrio, uma harmonia? Eu, quando morei a primeira vez nos Estados Unidos, em 77, numa cidade bem pequena, eu aprendi lá que tudo que você precisa, se você precisar de um hospital, você tem que ir para o hospital do seu bairro. Você não pode sair do seu bairro e ir para o outro lado do mundo porque você tem dinheiro, porque você gosta do médico, ou porque não sei quem é seu vizinho, ou porque sei lá o quê. E tudo é num raio que você possa fazer a pé. E essas cidades inteligentes que eles estão já prontas, várias, e estão fazendo mais, é, a intenção é que ninguém utilize carro, que num raio de 15 minutos a pé tenha tudo o que o ser humano precisa para viver bem, para curtir a família, para curtir a vida, para curtir o relacionamento, para quem vive sozinho, para ter conforto, para ter qualidade de vida. Porque a gente vê, né, o caos no trânsito, né, é uma coisa absurda, absurda. É uma energia aqui no Brasil, pelo menos, várias avenidas principais foram construídas em cima de rio, você imagina. Por isso que quando chove, alaga, né? Porque a água embaixo e a água em cima, né? Sim, Então, sabe, né, Mônica? Não é só quem está em tal posição no governo, ou na indústria, ou na empresa, etc e tal. Porque se cada um faz a sua parte e vive reciclando e com consciência da melhor forma possível dentro do seu quadrado, já é exemplo para quem está em volta. E é assim que a gente toca o inconsciente coletivo. Quando um muda, os outros em volta percebem que aquilo, opa, pode ser diferente, pode ser bom para mim, né? sim, sim. E eu acho assim, que essa questão de prosperidade, de riqueza e de abundância, enquanto as pessoas ficarem pensando só no bem próprio em si mesmos, elas não vão conseguir nada. Pelo contrário, do jeito que está a transformação planetária, eu vejo cada vez mais, até pelas pessoas, assim, pelo trabalho dos atendimentos que eu realizo, assim, é que assim, as pessoas que estão tentando com aquela rigidez manter algo assim, que o que importa sou eu, aquela coisa mais egóica mesmo, estão tendo muitas dificuldades físicas, emocionais, porque eles estão indo contra a corrente, o fluxo da vida. É. O fluxo da vida tá, eu falo, o futuro é eco e o futuro é som, é frequência, é vibração na Claro, frequência. Então, a gente tem que se observar, observar os nossos hábitos sim. e, assim, o quanto, como a gente está usando o dinheiro. O dinheiro é só um reflexo, porque, na verdade, quando a gente fala dinheiro, a gente está falando da lei universal da circulação, a gente está falando da vida. Então, quando eu
pago por alguma coisa. Bom, toda vez eu chego em casa do supermercado, eu celebro uma alta missa de ação de graças por tudo e todos que possibilitaram que eu fosse no supermercado, que eu comprasse as coisas para as minhas gatas, sem brincadeira. Não importa se eu for 10 vezes no dia no supermercado, porque eu também só compro as coisas que eu vou usar, assim, eu vou fazer 10 altas missas de ação de graças. Até porque, assim, eu tive muito aprendizado nessa questão do dinheiro. Imagine só, sair de um casamento que eu morava numa mansão do lado do Einstein, de 3 andares, com um bunker, e passei fome. Eu passei fome depois do meu primeiro casamento. Assim, sabe, de não ter mesmo, e de ter que, ok, como que eu vou me transformar? Então, eu aprendi. Então, a vida, gente, e isso também, eu gosto muito, nossa, eu amo as leis universais, assim, porque tudo, o universo das leis, a vida é regida pelas leis. E É, assim, a lei universal da atração, se você abusa dela, ou se você abusa de algumas leis, a lei universal da justiça, por estar sempre em atuação, vai trazer a justiça, que a justiça é o quê? Harmonia e equilíbrio, porque o amor é isso, é harmonia e equilíbrio. Então, o universo é harmonia e equilíbrio. Então, daí, se você abusa, ou se sua família abusou de alguma maneira, ou você trouxe isso de outras vidas para você, digamos assim, endireitar as coisas, você vai passar por experiências que vão, digamos assim, te colocar à prova para ver se você de fato cresceu e aprendeu com a experiência. é verdade, é verdade. A Natália escreveu aqui na Suíça também, a pessoa que vai de carro e poderia ir de transporte público é muito criticada porque atrapalha os que realmente não podem ir, né, de transporte público. É bem isso mesmo. Que É, maravilha o mundo estiver assim, vai ser um futuro próximo. A prosperidade não pode ser baseada no egoísmo ou benefícios próprios. A Mariângela, concordo plenamente. Mônica, Ideias maravilhosas. eu acho assim que a gente tem que trabalhar, e sorry cortar vocês, assim, Não, mas assim, imagina. a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente tem que sair da falácia, gente. Eu, assim, sabe, assim, acho que a gente fala às vezes e não faz. Sim. Então a gente tem que olhar dentro da gente o que que tem que pode estar criando a gente aquilo da gente não ser capaz de viver uma verdade. Ou a gente, porque se eu falo alguma coisa, é só porque eu vivo aquilo. Sim. Então, assim, eu não vou fazer algo que aquilo não seja a minha verdade, em Sim. algum nível e grau ou naquele momento. Então, eu acho assim que realmente as ideias, até não só isso que a gente está falando, mas tem muita coisa acontecendo no planeta que é muito legal. Mas para a gente viver essa abundância toda, essa prosperidade que existe. Se não existisse, não tinha apartamentos de 150 milhões para vender aqui no Tatuapé. Não tinha. Então, não tinha as coisas. 150 milhões no Tatuapé? Tô louco. 150 Mas é tudo em milhões. ouro, não? O que que é isso? Olha, eu não sei, mas eu sei que tem porque eu vi divulgando numa rede do Instagram. Eu falei, não. Bom, aqui o que mais tem é Ferrari e Porsche. Não tá com pé. Assim, você fala, como assim? E o Tatuapé, qual é a origem da Zona Leste? A Zona Leste veio de uma origem de proletariado, das indústrias, o povo, os imigrantes que vinham. Então, quer dizer assim, e é riquíssimo. Então, a gente tem que sair de certos padrões de preconceito que as Claro. pessoas têm, até em relação ao que é riqueza, o que é prosperidade, porque às vezes prosperidade talvez seja e riqueza. Eu me considero uma pessoa extremamente rica e abundante e próspera. Eu sou extremamente rica, abundante e próspera. Só que se você olhar minha conta bancária, você fala assim, Mônica, como você consegue fazer tudo que você faz? Mas assim, é fato. O dinheiro é uma circulação, é uma energia. Então, porque é o fluxo da vida. Quanto mais você vai
limpando o que precisa, completando karma, transformando, resgatando o fractal de alma, o que precisar, assim, você vai entrando nesse fluxo, a fast lane, né, o Sim. jet set que a gente É, fala, assim, eu amo a fast é, lane, para mim me cai é, muito bem, mas assim, para eu chegar nisso, teve uma grande caminhada. é, Nossa, lógico. Então, você tem 8 minutos. Eu gostaria que você convidasse as pessoas para a tua vivência no dia 25 de abril, quinta-feira, 19 horas. A querida Mônica vai falar sobre a sinergia da prosperidade, para que cada um possa aprender aí sobre riqueza e abundância, que é tudo a mesma coisa, é tudo diferente. Ela faz vários tipos de atendimento, ela é maravilhosa com pets, porque ela cuidou dos meus 7 nas férias da Super Liza durante 10 dias e foi muito legal. E também, entre outras coisas. Queria que você arrematasse aí falando exatamente. Peraí, a Natália, como reagir quando as pessoas tentam se aproveitar da nossa gentileza? isso é uma questão kármica e tem que ver o que que tem aí que está gerando isso de você atrair pessoas que vão justamente buscar se aproveitar. E se você não está reagindo de um lugar de vítima, porque se você estiver reagindo de um lugar de vítima ou de um lugar de uma criança de alguma experiência da infância, as pessoas vão deitar e rolar mesmo. Então, isso eu sugiro você buscar uma sessão de cura, porque tem coisa aí para mexer. Isso tem. E I'm sorry se não era isso que você queria ouvir, mas é fato. Não tem outro jeito. Mas eu vou falar do workshop. Então, assim, essa vivência vai ser uma noite de cura muito grande, profunda, por isso que eu pus até às 7 da noite, porque se a gente chegar até às 10, 10 e meia, não fica tarde para ninguém, eu acho, É, e vai ter trabalhado processos de cura daquilo que eu vejo no coletivo das pessoas relacionado a essas que a gente fala em inglês misconceptions, as concepções equivocadas do que é prosperidade, riqueza e abundância. E daí a intenção é pedir para os anjos da alta magia celebrar uma alta missa de petição para abertura de caminhos de prosperidade e abundância na vida das pessoas. Então, e ver com qual lei universal que a gente vai ser possível chegar para a gente, talvez a lei universal da circulação, assim, para as pessoas poderem ativar uma lei universal no dia a dia delas e olha, experienciar com essa lei. Porque quando a gente ativa uma lei universal, outras são ativadas automaticamente, mesmo que a gente não queira. Então a gente também tem que tomar cuidado, não é porque eu fico ativando as leis universais que as coisas vão, digamos assim, funcionar para mim. claro. Mas daí vai ser dia 25, às 7 da noite. Dia 25 de abril, 19 horas, no Zoom. A inscrição é R$ 190 em 2 vezes. Conversem com a Super Liza e participem. Para quem mora fora de São Paulo e fora do Brasil, que nem a Márcia Colbert, que está na Austrália, perguntou se é online. É online, é no Zoom, que é muito mais prático, né? Porque assim Sim. fica Não, um vai evento internacional, online todo mundo participa, né? Não, não desde é presencial, é no Zoom, não é vai no ter Zoom. presencial. É no Zoom, é online, Então, das online. 19 às 22, 22 e E o 30, pessoal tá? de fora do Brasil, qualquer coisa, fala com a Carmen e eu organizo um Zoom especial para os horários. A gente escolhe um fuso horário e a gente, porque, por Legal. exemplo, quando eu atendo o pessoal da Austrália, eu atendo tipo 7 da manhã minha, já cheguei a atender 5 da manhã minha para dar o fuso deles assim mais adequado. A Tá bom. gente organiza e não tem problema, porque eu vejo que isso é uma coisa muito importante de ser trabalhada com as pessoas hoje. E Claro, vai ter sem a dúvida. gravação, daí esse eu vou gravar, e daí quem não puder participar ao vivo recebe daí a gravação. Ah, legal. Olá, então, para você que está assistindo agora ao vivo e depois quem vai assistir a nossa live com a Mônica Girassol, para quem não participar no dia 25 de abril, você pode depois comprar a vivência e você recebe a gravação
da aula, né? Se não for compatível o horário, que é das 19 às 22h30 aqui, horário do Brasil. Querida Mônica, tua mensagem final para os nossos amigos. Uau! Gente, levanta amanhã de manhã, assim, hoje à noite, quando você for deitar, agradece a Mãe Terra, porque você teve mais um dia aqui. Você teve mais um nascer e um pôr do sol completos aqui. Amanhã de manhã, amanheceu o dia, agradece que você ganhou mais um dia aqui. Experimenta passar um dia agradecendo, até se você dá uma topada com o joelho na ponta da mesa, assim, sabe? E assim, agradecer mesmo. Faz uma experiência para vocês verem como as coisas começam assim a transcorrer de uma maneira diferente. Essa é a minha Maravilha. mensagem final. E Adorei. agradecer a todos, por todos, agradecer a Carmen. Carmen, te adoro de verdade. E assim, agradeço muito a Deus. Para mim, teve um significado muito profundo na minha jornada enquanto alma poder voltar a atuar pela Pax e estar com vocês, assim, porque assim, é aquela história meio do filho pródigo. Então, assim, graças a Deus consegui Mas voltar, é assim, muito porque bom. são testes que a gente se põe e você fala assim, ufa, consegui, né? Tá bom? Não, mas a gente também está muito feliz de ter você com a gente e tenho certeza que já é um sucesso, como tudo que você faz. Como vocês estão percebendo, a Mônica põe o coração e verdade em tudo que ela é e tudo que ela faz. Então, quem quiser atendimento com a Mônica, entre em contato com ela ou com a Super Liza e participem da Sinergia da Prosperidade, Abundância e Riqueza no dia 25 de abril, 19 horas, no Zoom. E É, quem não puder assistir a aula ao vivo na hora, depois você pode comprar o curso e fazer no seu horário adequado. Obrigada, querida. gratidão, Deus abençoe você, a Esther, as suas gatas e a vida. e gratidão, e eu retribuo. Que Deus abençoe todos vocês e abençoe você, Carmen. Amém. Abençoe seus povos, a sua família inteira, o Amém. Cleudio, gratidão mesmo, tá bom? Saúde para todos nós, para continuar servindo o senhor chefe, que não tem corpo tridimensional, porque o meu anda meio cansado dando tilt. Eu fiquei no sol sábado, graças a Deus. Que Mas estou bom. precisando de mais sol para dar uma energizada. Gratidão, querida. Beijo grande. Beijo. Gratidão. Namastê, família Pax. Gratidão, família Pax. Tchauzinho.